Sejam todas bem-vindas a essa aula, então. Hoje nós vamos conversar sobre conseguir uma gestação através do conhecimento do método de ovulação Billings. É um prazer ter vocês aqui comigo, né? É uma alegria poder ensinar você a conquistar esse tão grande sonho, que por muitas vezes e muitas histórias que eu recebo aqui diariamente é algo que parece ser tão difícil. E eu quero começar lendo para vocês dois trechos de testemunhos de mulheres que conseguiram conceber, conseguiram ter uma gestação durante o processo do estudo, né, do método de ovulação Billings com as mulheres que gostariam de ter uma gestação. E esses dois trechos diz assim, esses dois testemunhos, né? O primeiro ela escreve assim: Meu marido e eu vínhamos tentando engravidar por mais de 6 meses, quando fomos encaminhados ao centro Billings. Em 3 meses de encontro, as recomendações nos ajudaram a conceber naturalmente. É totalmente surpreendente o quanto o corpo humano é maravilhoso e estar consciente dos diferentes sinais e sintomas do seu corpo lhe permitem perceber quando você está fértil. Esse foi então o primeiro testemunho. E no segundo ela diz assim, outra pessoa já, né, outra mulher. No início eu achei que não estivesse produzindo nenhum muco. Então, depois de me observar por meses, num determinado dia, eu o vi e o senti. Não tive dúvida nenhuma. E naquele dia tivemos relações sexuais. No dia seguinte, me senti diferente e o muco tinha desaparecido. 6 semanas depois, o médico confirmou que nosso bebê estava a caminho. Olha só que legal, né, gente? Então, são dois testemunhos que estão escritos no próprio livro do método de ovulação Billings, trazendo para nós mais uma certeza de que o método de ovulação Billings é sim uma grande ferramenta que pode aumentar as possibilidades de uma gestação. Já que no começo dessa aula, eu quero dizer para vocês que o método de ovulação Billings não garante que você vai engravidar. Algumas mulheres nesse processo de ter uma gestação, e algumas eu conheço aqui, né? Muitas alunas eu conheço mais próximas, mais íntimas, eu sempre converso com elas quando elas estão começando essa jornada. É muito comum estarmos procurando uma resposta, algo, um remédio, um método que nos garanta que a gente terá uma gestação em pouco tempo, né? Quando nós queremos um positivo, e principalmente quando é o primeiro ou até o segundo, depois de muitos anos, a gente vive uma ansiedade por esse positivo muito grande. Então, a mulher, ela procura um método, algo que nos garante certeza. E o método de ovulação Billings não é isso. O método de ovulação Billings não é o remédio para os nossos problemas relacionados ao ovário policístico, a trompas obstruídas e assim por diante. Mas ele traz informações valiosas que a partir do momento que nós resolvemos uma trompa obstruída, resolvemos os níveis hormonais que estavam descontrolados, conseguimos aumentar grandemente a chance de ter uma gestação. É isso que você tem com o método de ovulação Billings. Então, quando eu falo, né, sobre o método de ovulação Billings para engravidar, quando a gente publica isso na internet, eu sempre recebo muitos testemunhos. Um dos casos que eu recebi foi de uma mulher que queria muito engravidar depois de 4 filhos. Ela já estava desesperada porque já tinha gastado muito dinheiro em cada uma delas. E ela veio já sem muitas esperanças, sem acreditar que alguma coisa daria certo, né? E assim por diante. E aí o que aconteceu? Eu trouxe ela para a realidade. Então, era uma mulher que estava fazendo FIV, tinha médicos empurrando ela para fazer uma FIV, só que ela estava com os hormônios todos desregulados. Talvez com uma trompa obstruída, talvez com endométrio que não estava adequado para receber um óvulo fecundado, né? E essa mulher não engravidava com a FIV, ela já estava totalmente desestruturada emocionalmente. Então, é muito importante nós sabermos o que nós precisamos. Quais são os requisitos para a gente conseguir uma gestação? Como que nós conseguimos engravidar? Como que funciona esse mecanismo? Quais são os critérios para que isso aconteça? Isso a gente precisa ter esse olhar, um olhar muito aberto para essas situações. A gente fica simplesmente olhando para o mundo lindo que já é ter um filho.
né? A gente já sonha com, a gente já fica imaginando aquele filho. Só que nós não olhamos o que nós precisamos cuidar antes daquele filho. Cuidar do nosso corpo é algo essencial para que aquele filho possa chegar. E é nesse olhar que nós precisamos ter. Porque para a gente engravidar, de forma muito prática, nós precisamos de 4 pontos. Primeiro deles, nós precisamos de um óvulo sadio. A gente precisa de um óvulo, uma ovulação boa. Segundo ponto, nós precisamos que o espermatozoide também sadio chegue no canal vaginal no momento de fertilidade, no momento propício para aquele espermatozoide conseguir ser nutrido, selecionado e levado até o encontro do óvulo. No terceiro momento, nós precisamos de tubas não bloqueadas, ou seja, a gente precisa de um caminho livre para que esse espermatozoide consiga chegar até um óvulo. E depois que acontece essa fecundação de um óvulo com o espermatozoide, nós precisamos que ao chegar esse óvulo fecundado no endométrio, esse endométrio esteja preparado, adequado para ser implantado. E aí sim nós temos o teste positivo depois de um tempo. Tá vendo como é algo que vai além do simples pensamento ter uma gestação? Às vezes a gente perde a noção desse ponto. Quase sempre, quando nós estamos esperando o nosso positivo, a gente não olha para tudo que precisa acontecer para ter esse positivo. E eu posso falar por mim mesmo. Eu lembro que do Miguel não foi algo que nós planejamos, nem monitorava ciclo, porque eu já contei para muitas alunas, eu não utilizava o método de ovulação Billings da forma correta, eu estava aprendendo ainda de uma forma muito relaxada, posso dizer assim. Já na Heloísa, foi algo que nós estávamos esperando. A Heloísa foi depois de uma perda gestacional, a gente teve que fazer um acompanhamento. Então, na gestação da Heloísa e do Davi depois, eu pude realmente entender que engravidar é um processo que nós vivemos de cuidado, de nutrição, de espera. Então, quando eu falo para as mulheres assim, olha, o processo de ter uma gestação não acontece só quando nós decidimos engravidar. Não acontece só quando você fala com sua esposa assim, poxa, agora nós estamos liberados, então agora a gente vai começar a tomar ácido fólico. Agora a gente vai começar tal coisa. Não acontece só ali. Se alguma mulher que você conhece, ou se você está evitando uma gestação, o seu processo de cuidado com a saúde precisa acontecer agora. Precisa estar acontecendo para que quando você decida engravidar, você esteja com o teu corpo, com a tua saúde toda preparada. Da Heloísa eu pude viver esse preparo quando nós decidimos, e nesse preparo da Heloísa eu descobri que ter uma gestação era desse novo formato. Já do Davi, então, eu fiz diferente. Então, antes de engravidar do Davi, e olha só, o Davi não foi uma gestação que nós estávamos esperando muito tempo, né? Então, o Davi foi uma decisão em um período fértil. Vamos ter relação no período fértil? Vamos, deixa Deus decidir. Engravidamos o Davi. Então, naquela decisão, nós sabíamos que estava tudo bem. Por quê? Porque eu já estava com a minha saúde em dia, com o meu físico em dia, eu estava suplementando as vitaminas. Até quando eu falei para minha nutricionista, olha, eu tô grávida. Ela falou assim para mim, Bianca, que bom, não tem. Eu falei, nossa, mas eu não tomei ácido fólico, não tomei nada. Ela falou, não se preocupa, porque todas as vitaminas que eu passo para você já contém isso. É uma irresponsabilidade, uma nutricionista acompanhando uma mulher em tempo, em idade fértil, não manter para ela um ácido fólico, porque nós podemos engravidar a qualquer momento. É uma decisão ter uma gestação. Nosso motivo justo podia existir ontem e hoje ele já não existe mais. E isso garante que nós vamos engravidar de uma maneira sadia. Então, quando eu recebo testemunhos, mulheres relatando para mim sobre as suas fertilidades, sempre é no desespero. Sempre é naquela agonia de que eu quero engravidar e já faz tantos anos e eu não consigo engravidar de jeito nenhum. Eu quero engravidar e eu tô tentando, eu não consigo, já faz tanto tempo. Eu larguei um anticoncepcional e não engravido de jeito nenhum. É muito comum eu receber essas mensagens quase todos os dias. E por que isso acontece? Porque nós não estamos nos importando com esse ponto. Só que nós não somos ensinadas a ter esse olhar como cuidado, como o período antes da concepção, pré-concepcional. Toda a nossa vida deve ser uma vida saudável, para que quando a gente engravide, nós temos uma gestação saudável e a gente tenha filhos saudáveis também. Quando a gente olha para esse cenário, muitas coisas começam a mudar. A gente tira o foco da ansiedade de ter uma gestação e colocamos o foco em investigar e
e cuidar da nossa saúde, em suplementar. A maioria das mulheres hoje que estão desejosas por uma gestação, elas não estão com o físico em dia, não estão com a suplementação em dia, estão só tomando ácido fólico e tá tudo bem. E vai além disso. É claro que existem também o exagero, nós precisamos ter um equilíbrio. Eu recebi recentemente uma aluna que ela também tá nesse processo de ter uma gestação. É um caso de uma aluna que chegou também muito nervosa, já há quase 2 anos tentando engravidar, passou por um processo muito ruim, físico, né, de saúde, assim, e estava liberada para engravidar agora. E ficou 1 ano e pouco tentando engravidar. Nesse processo de tentar engravidar, ela encontrou um perfil de uma nutricionista, que é uma nutricionista para gestações aí na internet, e ela começou a mudar toda a sua alimentação. Ou seja, ela fez aquela reviravolta na alimentação dela. Até os potes que ela tinha, ela jogou fora e comprou outros potes, porque ela via que a nutricionista falava sobre não sei o que do pote, sobre não sei o que da maquiagem. Ela ia nos lugares comer, ela levava a marmita dela, porque nos lugares podiam ter substâncias que a impediam de engravidar. No creme que ela usava, podia ter substâncias que ela poderia não engravidar. Bianca, você está falando que a nutricionista está mentindo? Não, eu não estou falando que a nutricionista está mentindo. Eu estou falando que nós precisamos achar um equilíbrio. A gente pode pegar algumas informações, ir mudando um pouco de cada vez, um passo de cada vez dentro da nossa realidade, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós desejamos. E quando chegarmos num positivo, às vezes não vai precisar ter feito tudo isso, não vai precisar chegar todos os teus potes Tupperware fora e trocar todos por potes de vidro. Precisamos achar um equilíbrio. E as mulheres que não podem trocar todos os potes de plástico pelos de vidro? A gente precisa trabalhar com a nossa realidade. Vamos combinar comigo. Às vezes a gente tem a realidade de viver esse universo, esse mundo da internet que se mostra hoje, que é um mundo muito perfeito, que é um mundo enorme. Então nós precisamos olhar para essa realidade de que nós temos que viver aquilo que é possível para nós, aquilo que a nossa realidade condiz. A partir daí a gente vai traçar um cenário. O que eu tenho? Eu consigo comprar um curso de milhões sobre nutrição? Não, não consigo. Então eu posso pegar dicas da internet para melhorar aos poucos a minha alimentação. Consigo ir para academia? Não, não consigo ir para academia. Então eu tenho que fazer exercícios em casa. Eu posso pegar um aplicativo no celular que tem hoje em dia. Eu posso pegar um treino pronto, eu posso fazer dança, eu posso fazer zumba pelo YouTube. Então a gente vai trabalhando. Se você tem condições de ir pagando terapia e pagando acupuntura e tudo que existe hoje para fertilidade, que bom. Mas nem sempre é algo necessário. Já viram aquele tudo me é permitido, mas nem tudo me convém? É exatamente isso que o Senhor nos ensina e é exatamente isso que a gente precisa viver. A gente pode ter acesso a tudo, mas nem tudo é realmente necessário. Algumas coisas são essenciais e às vezes é o essencial que é deixado de lado. Então, essa minha aluna, nesse desespero, né, trocando os potes, não engravida, não engravida, não engravida de jeito nenhum. E ela fez a sua bateria de exames hormonais e a progesterona estava lá embaixo. Gente, a progesterona é um hormônio essencial para uma gestação. Essencial. Porque esse hormônio de progesterona, que após um óvulo fecundado, ali no período de fertilidade, a progesterona vai sustentar o endométrio para que esse óvulo consiga se implantar na parede do útero e se desenvolver. E aí, essa mulher, ainda acompanhando com a nutricionista, progesterona baixa. Foi lá, tomou alguma medicação e passou. Continuou-se no desespero de trocar tudo, mudar tudo, até roupa quase estava trocando. E aí, gente, ela veio para mim com toda essa história e eu falei: vamos olhar para o seu ciclo menstrual. Vamos colocar no gráfico de anotação, ver as suas sensações, o seu padrão de muco, compreender o que está acontecendo. E aí, gente, sabe o que nós identificamos? Ela identificou, anotou 3 ciclos completos. 2 coisas que nós identificamos. Ela estava tendo relação em dias errados, ou seja, depois do período fértil dela, porque ela tinha um período muito curto. Então, ela tinha relação depois desse período de fertilidade. E aí, ela ovulava, 6 dias depois, 7 dias depois sangrava. Ou seja, uma fase lútea muito curta. Uma fase de fertilidade curta, poucos dias de fertilidade, ou só que ela ovulava. Nós identificávamos ali no gráfico dela
a ovulação nos 3 ciclos e nos 3 ciclos fase lútea curta. Falei para ela, falei, fulana, vai fazer um exame de progesterona, porque você tá ovulando e não tá engravidando. E fase lútea curta, progesterona baixa. Gente, recentemente eu recebi uma mensagem dela, Bia, você tinha razão, minha progesterona tá lá no chão, ela quase não existe. Eu falei, tá vendo? Teve um dos ciclos, gente, que ela sangrou 2 dias depois da ovulação. Ou seja, a progesterona dela não existia praticamente. Então, se ela tem um bom médico, um bom direcionamento médico, e esse médico falou que, olha, se você sabe o dia exato da sua ovulação, você vai tomar a sua progesterona a partir do dia da ovulação, a partir do dia ápice, olha com a informação que o método de ovulação Billings nos traz é eficaz. Porque você só sabe o dia certo para tomar aquela medicação, porque você tem informação verídica no gráfico de anotação. E aí você toma a progesterona no dia da ovulação, ou a progesterona, e você repete ela ali conforme a dosagem médica que o seu médico te passar, e você consegue sustentar o endométrio para que essa gestação se desenvolva. Essa usuária, ela não precisava ficar muito tempo evitando uma gestação, né, sem ter uma gestação, por causa de informações do corpo dela, por causa de falta de observação. Então vocês estão vendo, e aqui é um exemplo muito claro, que o método de ovulação Billings não é a resposta para a nossa saúde fértil. Ele não é o tratamento, ele não é o remédio, mas com ele nós trazemos informações essenciais que aumentam as chances de chegarmos numa gestação desejada, que aumentam as chances de chegarmos num positivo. Às vezes nós passamos anos, meses e meses tentando engravidar, e aí o próprio gráfico de anotação, e ali a gente começa a entender coisas que nós precisávamos resolver. Eu tenho muitas alunas que passam por essas situações e que depois de um tempo engravidam, né? Às vezes no primeiro ciclo, segundo ciclo, e assim por diante. Eu quero falar aqui com vocês também nessa aula sobre 6 requisitos essenciais da fertilidade. 6 pontos essenciais. E 6 requisitos da fertilidade do casal. A fertilidade não depende só da minha saúde como mulher. A fertilidade se diz também como está o casal, como está o homem. Então, um dos requisitos é essa boa harmonia do casal, boa relação do casal. Primeiro requisito da fertilidade: ovulação com bons níveis hormonais. Nós precisamos ovular de uma forma sadia, ter bons níveis hormonais. Segundo ponto, espermatozoide saudável. Nós precisamos de óvulos bons e precisamos de espermatozoides bons. Os 2 principais requisitos da fertilidade. Tá vendo como a responsabilidade é do casal, não só da mulher? Óvulos bons, ovulação boa e espermatozoide sadio também. Ovulação com bons níveis hormonais e espermatozoides saudáveis. Depois disso, nós precisamos de um endométrio saudável que responda às ações hormonais. Então, nós precisamos de um endométrio que esteja bom, que esteja bem preparado, que ele responda às ações hormonais e que ele esteja bom para quando acontecer o encontro do espermatozoide com o óvulo, ele consiga sair das trompas e chegar até a parede do útero da mulher, para cavar e assim diante. Então, esse endométrio, ele precisa estar saudável. Depois, quarto pilar, nós precisamos de uma cérvix saudável que responda aos hormônios. O padrão de mudança da infertilidade, que nós identificamos através do método de ovulação Billings, esse padrão de mudança, nós precisamos que a cérvix responda a essas ações, ou seja, que o tampão grosso do muco saia, que aconteça a liqueficação do muco, esse muco vai liquefazer, ele vai aparecer, vai descer pelo canal vaginal, vai chegar na vulva, parte mais baixa da vagina, produzindo a sensação e a visualização do muco cervical, que é o que nós percebemos através do método Billings. Nós precisamos que essa cérvix responda a essas ações para que a gente consiga que o espermatozoide saudável entre e passe pela cérvix, seja nutrido pelo muco cervical, selecionado pelo muco cervical, e esse espermatozoide, o muco cervical, faz ali os seus ramos para levar até o encontro do óvulo nas trompas. E aí nós chegamos no quinto ponto, que são trompas permeáveis e saudáveis. Não podemos ter trompas obstruídas, porque senão pode ter bom muco, mas se as trompas estiverem obstruídas, não acontece essa passagem do espermatozoide. E em sexto e último pilar é a boa relação
do casal. Gente, eu lembro de uma situação de um casal que desejava muito engravidar. O sonho deles era ter uma gestação já de lua de mel. Era assim, um desejo gigantesco. Eles queriam ter uma gestação já na lua de mel. E eles voltaram da lua de mel e não aconteceu. Não aconteceu. E se passaram tempo, e eles não engravidavam e faziam um método de ovulação Billings e já estavam desesperados. E quando chegava no período fértil, começava o desespero para engravidar, que tinha que ter relação, e aquela relação não era mais prazerosa, era uma obrigação porque tinha que engravidar. Gente, era triste ver a situação daquele casal, porque eles não tinham mais uma boa relação, eles queriam engravidar e a relação se tornou apenas a função procriativa. Não existia mais o unitivo, não existia mais uma relação sexual para unir o casal, para selar ali o sacramento do matrimônio. Existia uma relação sexual simplesmente para ter uma gestação e essa gestação nunca chegava, então a cada ciclo era uma frustração, a cada teste negativo era uma frustração, e aí se começou os testes, começou-se as induções de ovulação, com muitas agulhas na barriga, e não engravidava, e foi para o tratamento de FIV, foi para fazer quase uma FIV, pegou o orçamento da FIV e não chegava esse positivo, e aí depois que eles descobriram que era pecado a FIV dentro da Igreja Católica, eles decidiram não fazer a FIV e aí viveram essa angústia até que então eles decidiram entrar para a fila de adoção. Gente, eles entraram para a fila de adoção depois de mais ou menos uns 4 a 5 meses de fila de adoção, acho que até um pouco mais de tempo, se eu não me engano, quando eles foram alertados que eles poderiam ser os próximos para uma adoção. Adivinha o que aconteceu? Esse casal engravidou, né? Engravidaram, tiveram o primeiro menino, depois de 3 anos tiveram o segundo menino, e aí depois de 4 anos, se eu não me engano, veio o outro filho daí por adoção, porque eles estavam na fila de adoção, né? E aí quando receberam a notícia que chegaria mais um bebê por adoção, eles receberam de bom coração essa criança, foi muito bem-vinda. Hoje são 3 filhos maravilhosos. Não são todos os casos, que fique muito claro isso. Eu não estou falando aqui falando para vocês como mais uma pessoa que fala para tentantes, né? Acalma, que quando você se acalmar ou quando você quiser adotar, você vai engravidar, né? É o que a gente mais escuta. Acalma o coração que quando for a hora certa você engravida, né? Ou quando você tirar essa neura da sua cabeça, assim, essa ansiedade, você vai engravidar. Não é isso, gente. Não é isso que eu quero dizer para vocês. Eu tô contando uma situação de um casal que não tinha uma boa relação, que colocou o engravidar como primeiro lugar e não como temos relação para nos unirmos para provar o nosso amor, para termos mais intimidade, para melhorar o nosso diálogo. Não. Era simplesmente porque queriam uma gestação. E olha o processo que eles viveram. Às vezes, todos aqueles tratamentos podiam ser evitados se essa mulher, essa usuária do método de ovulação Billings, que não tinha, eu tenho certeza do que eu estou falando, tivesse um acompanhamento adequado. Ou talvez ela tivesse tirado o foco tanto assim de induções de ovulação para engravidar e tivesse feito tratamentos adequados, não com clínicas de fertilidade. Porque, gente, eu sinto dizer, e isso é muito triste. Quando você vai em alguns médicos, a primeira coisa que eles mandam é para especialistas de fertilidade. Esses especialistas, a maioria das vezes, são especialistas em fazer filho. Eles são especialistas nisso. Eles não olham para você como algo individual. Eles olham para você com mais uma bolsa de dinheiro, uma mala de dinheiro, porque é muito caro esse tipo de tratamento, que você vai fazer e você vai engravidar em tanto tempo. Só que existe uma margem gigantesca de erro. Então, não é assim que funciona, né? Então, a mulher que deseja ter uma gestação, ela precisa passar por um processo de investigação. E nós precisamos, gente, confiar que Deus sabe de todas as coisas. Ao mesmo tempo que nós estamos ansiosos, nós precisamos colocar a nossa confiança na divina providência. Porque se o Senhor providencia tudo, até o nosso filho ele vai providenciar. Recentemente eu palestrei e tinha uma senhora já nos seus 60 e poucos anos e ela falou assim para mim: meu sonho era ter uns 15 filhos. Ela falou, mas o Senhor só quis me dar 2. E eu nunca usei nenhum anticoncepcional, nunca evitei de nenhum jeito, simplesmente não veio.
Me veio só 2 filhos, foi o que o Senhor quis de mim. O que eu respondi para ela, né, foi: olha, o Senhor quis contar com você para levar esses 2 para o céu. A sua responsabilidade é com eles, né? Não era com 15, era só com os seus 2. Então, talvez o Senhor queira contar com você nessa situação também. Nós precisamos então olhar para a fertilidade com esses pontos. E aí, gente, eu quero trazer 2 termos para vocês. O que é uma infertilidade e baixa fertilidade? Algumas mulheres, né, elas passam por, você está infértil por muito tempo. Às vezes, elas simplesmente têm uma fertilidade que acontece numa janela de 1 dia, 2 dias. Vamos pensar em um ano, em calendário, 12 meses. Se você não tem um ciclo regular, como em situações de ovário policístico, endometriose e outras situações aí, se você não tem um ciclo regular, você pode simplesmente ovular, e que eu já vi casos assim, 2, 3 vezes ao ano. Já pensou numa coisa dessa? Se você tem relação todos os dias, vai resolver o quê? Se você tem ovulação 2, 3 vezes no ano. Então é por isso que o método de ovulação Billing se mostra tão eficaz, até mesmo com alta eficácia do que uma FIV, porque a FIV ela vai te trazer vai te mudar uma fecundação às vezes em dias que não é o adequado. E aí o método de ovulação Billings vai mostrar para você os dias exatos que você estará ovulando. Isso eu tô falando, né, de uma baixa fertilidade. Isso é uma baixa fertilidade. Um ciclo curto, uma mulher que tem um ciclo curto que sai da menstruação ovulando, às vezes ovula 2, 3 dias depois da menstruação, sai da menstruação já ovulando. Ela teve ele 2, 3 dias, e às vezes ela escutou que a gente ovula no 14º dia do ciclo, ela vai ter relação sexual só lá pro final do ciclo, e aí vai acontecer o quê? Essa mulher não vai conseguir engravidar, porque mais uma vez o que aconteceu? Ela perdeu o seu período de fertilidade. Isso é uma baixa fertilidade, nós não conseguimos identificar. E a infertilidade é depois de muitas situações, muitos casos para ser diagnosticado como uma mulher infértil. Tem algumas situações, não sei se vocês conhecem, a Bruna Gunstein, por exemplo, ela é mãe de 5 por adoção, não foi diagnosticada a infertilidade dela. Lá no meu podcast que eu gravei junto com ela, ela partilha um pouco mais sobre isso. Ela fez todos os testes possíveis, todos os exames, acompanhamentos, induções. Foram mais de 10 anos esperando o positivo e nunca aconteceu. Aí, depois de 10 anos, eles entraram para a fila de adoção e hoje eles são pai de 5 crianças maravilhosas por adoção. E até eu partilhava com ela sobre isso, que às vezes o Senhor permite a infertilidade. Eu estou falando de infertilidade, né? Então ela foi diagnosticada com uma infertilidade sem causa, né? Então às vezes o Senhor permite uma infertilidade para que a gente possa salvar vidas. Ela salvou a vida de 5 crianças. Imagina se ela fosse, se ela não tivesse esse diagnóstico. Qual seria a possibilidade dela ter esses filhos? Até um dos filhos dela, ela conta também nesse podcast que um dos filhos fala para ela assim: mamãe, eu queria ter nascido da sua barriga. E aí ela responde para ele assim: meu filho, se você tivesse nascido da minha barriga, não seria você. Olha como isso é forte. Então a gente precisa olhar para isso. Quando a gente se pergunta, meu Deus, tanta gente querendo ter filho e não engravida. Talvez essa é uma oportunidade que o Senhor está te pedindo de você salvar outras vidas. Então pensem nisso também. É importante a gente ter esse olhar de cuidado, de bondade que o Senhor quer de nós. O que que o Senhor quer de você nesse momento? Nesse momento que você está tão esperando uma nova gestação. A Letícia tem um testemunho maravilhoso, né, Lê, de processo de Tenho, gestação desse baby que está aí no forninho, né? Qual que é o nome tenho dele mesmo, mesmo. Lê? Otto, O Otto. Quer partilhar um pouco com as meninas? eu já tenho um filho de 5 anos que veio num acaso, vamos dizer assim. Dei a oportunidade, Deus mandou. Foi isso. Com pouquinho tempo de casados. Depois disso, a gente decidiu, né? Vamos passar um pouco, vamos esperar e tal. Tivemos ali, inclusive, uma fase meio marido não quer mais e tal, e toda aquela conversa com Deus de Deus, me ajuda aí, vamos resolver essa situação, porque eu quero mais filhos e tal. E aí, quando decidimos engravidar de novo, meu filho estava com 3 anos e pouco para 4, mais ou menos isso. E aí começamos.
Na época eu usava Dilmirena, inclusive não tinha noção dos prejuízos e tudo. Foi um plano aprovou, eu falei, ah, vai esse mesmo. Depois que eu tirei o Mirena, falei, vou tirar e agora eu quero um filho. Marido topou, vamos ter um filho. Doce ilusão. Porque na minha cabeça é assim, eu vou tirar, mês que vem eu engravido. Tudo certo. Isso que assim, antes de engravidar do meu primeiro filho, eu não usava nenhum método hormonal, eu já tinha essa noção de fertilidade, de como funcionava meu corpo. Não usava o método Billings na época, mas eu já tinha toda uma noção da minha fertilidade. Até aí, ok. E eu esperava que ela voltasse maravilhosa após a retirada do Dilmirena. Não aconteceu. Eu, inclusive, encontrei a Bia nessa situação, porque eu queria entender o método para eu entender o que estava acontecendo no meu ciclo. Ele estava super curto, a minha fase lútea estava muito ruinzinha, as minhas ovulações também, tanto é que assim, eu tinha fertilidade 2, 3 dias, saía da menstruação, passava por um PBI super curto, quando acontecia, quando não tinha 2 dias fértil, já logo depois menstruava, tava assim, o caos, completo, o caos. Eu lembro de mandar mensagem pra mim assim, Bia, eu estou desesperada, tem algo errado. E aí, depois disso, eu comecei a procurar ajuda e tal, e aí foi até quando eu fui diagnosticada com SOP, porque até então eu não tinha SOP diagnosticada. Apesar da gente ver cistos nos meus ovários, era sempre só isso, cisto nos ovários, mas nunca tinha sido diagnosticada a síndrome. E aí, quando eu comecei o acompanhamento para poder engravidar, descobri a SOP muito doida e de um ciclo super curto, eu fui para um ciclo que eu não ovulava nunca. Eu lembro eu já relatei isso nos grupos algumas vezes, de ter tido uma fase lútea super longa, com bem mais de 20 dias, porque eu estava muito estressada. E aí foi aí que eu descobri que fase lútea pode acontecer de virar uma completa loucura por causa nenhuma, e eu fiz um monte de teste de gravidez, jurando que estava grávida, e não sei o que, nada. Aí veio a SOP que descarrilhou assim, ó, que a minha médica, na hora que ela viu meus exames, ela falou: Letícia, seu exame tá igualzinho o exemplo de livro. Os hormônios estão doidos igualzinho, eu não preciso nem fazer mais nada. Fiz um monte de exames, igual a Bia tá falando, para acompanhar, fiz acupuntura para regular os hormônios. Na época eu trocava ideia com a Bia sobre óleo essencial, suplementação, não sei o que. A minha médica era ótima, inclusive ela suplementou tudo que estava faltando para a gente equilibrar e tal. Então, depois de alguns ciclos muito loucos, de 90 dias, 70 e poucos dias, 60 dias, ou seja, igual a Bia falou, né? Às vezes, em um ano, você acaba tendo pouquíssimas chances de engravidar porque você não ovula o suficiente naquele ano. Tanto é que foi o que a minha médica falou. Ela falou, Lê, o maior problema que a gente tem agora é você ovular com regularidade para que a gente aumente a chance dessa gestação. Porque ela falou, agora que você já faz o método Billings, você já sabe quando você ovula, quando você tá fértil, quando tá tudo certo, quando não tá, quando tem alguma diferença. Então, não adianta eu te propor nenhum tratamento de fertilidade especificamente, porque você tá craque na sua fertilidade, o que a gente precisa é arrumar o resto. Nisso tudo, gente, o método Billing Super me ajudou a entender o que estava acontecendo, tanto é que teve, nesse ciclo de 90 dias, por exemplo, eu não cheguei a fazer nenhum teste de gravidez, porque eu tinha certeza que eu não tinha nem ovulado. Então, eu não fiquei nem ansiosa do tipo, meu Deus, estou grávida e o exame está dando negativo, qualquer coisa do tipo, porque eu sabia que nem a ovulação tinha acontecido. Eu fui ovular no dia 70 e lá vai fumaça do ciclo. Então, assim, eu já sabia que não tinha nada acontecendo, eu já sabia que não tinha chance de menino, então, assim, coração tranquilo. E aí, no final das contas, a gente engravidou. Do dia que que decidimos para a gravidez, foi 1 ano e meio, um pouquinho mais. Muito tempo. Fizemos exames do marido também para entender o que estava acontecendo. Ele também estava passando por uma fase de muito estresse, então os espermatozoides dele também estavam localidade mais baixa, os hormônios também estavam meio loucos por causa do estresse, então é bom a gente tomar cuidado com isso, porque às vezes não tem uma causa, mas o estresse, a vida que a gente está vivendo, Sim. atrapalha tudo. E também isso tudo foi assim um ótimo exercício de confiar em Deus e entender que o tempo de Deus não é o nosso. E que não é aquela frase que eu escuto muito na internet, assim, na época fez muito sentido para mim, que é tipo, não é pela força do meu braço, não é pela minha decisão,
Quando é para ser, é, quando não é, não é. E aí, tanto é que eu já falei isso algumas vezes pro meu marido, que assim, a gente mudou de estado pro outro lado do Brasil, sozinhos, para carreiras novas e um monte de coisa nova. E eu falei, amor, Deus não mandou esse filho nesse momento à toa. Porque se ele tivesse mandado antes, talvez a gente não tivesse vindo. Se ele tivesse mandado antes, talvez a gente não estaria aqui com a garra que a gente tem que estar aqui. Então, assim, Deus não faz por acaso. Eu sei que quando a gente decide que a gente quer ser mãe, que a gente quer um filho, que não sei o quê, a gente tem muito isso do tipo, de ficar ansiosa, de querer agora, de entrar em desespero, de ficar triste porque o teste deu negativo, enfim. Mas Deus não manda nada na hora errada, gente. É difícil aceitar isso, eu sei. É difícil entender isso no começo, até que a gente entende de fato, é difícil, leva um tempo. Mas quando a gente percebe que isso é o que acontece, Deus vai usar a oportunidade que de fato é para ser usada. Ele vai mandar aquilo no momento que é para mandar, a gente consegue levar com mais leveza esse processo. Claro, não deixando de fazer nossa parte, né? Porque não adianta a gente só esperar em Deus e não fazer o que nos cabe. Temos que fazer nossa parte. Fazendo a parte de vocês, confie em Deus que vai dar tudo certo, essa gestação vem. Então, muito obrigada por terem assistido até o final desta aula. Para saber mais informações, clique no link abaixo.